Algumas regras de nomenclatura de química orgânica. Hidrocarbonetos. É vulgar dividirmos os hidrocarbonetos em alifáticos e aromáticos. Os hidrocarbonetos, genericamente, são compostos constituídos por carbono e hidrogênio. No caso dos alifáticos, normalmente também se dividem em saturados ou insaturados. Os saturados são chamados alcanos e levam no nome a terminação -ano. Os insaturados normalmente têm duplas ligações, é o mais frequente, e no caso das duplas ligações a terminação é -eno. Há ainda compostos que podem apresentar ligações triplas e nessa altura levam a terminação -ino. No caso do nosso organismo e em bioquímica, estes compostos são mais raros e, portanto, não os irei abordar. Também, no caso dos hidrocarbonetos, muitas vezes aparece outra divisão em acíclicos e cíclicos, conforme tem ou não um anel. Temos depois o caso dos aromáticos, que iremos ver mais para o final. Quando falamos nos saturados, os chamados alcanos, como eu referi, eles levam normalmente o sufixo -ano. Quando temos um carbono, o CH4 é o metano. 2 carbonos, CH3, CH3, etano. 3 carbonos, propano. 4 carbonos, butano. Muitas vezes usa-se a mnemónica MEL é para bolos, que ajuda a fixar esta sequência do meta, eta, propa, buta. Porque a partir daqui é mais fácil, porque os nomes têm a ver claramente com o número de carbonos. Penta, 5 carbonos, hexano, 6 carbonos, heptano, octano, nonano, decano e por aí afora. De realçar que o carbono nos hidrocarbonetos saturados tem sempre uma estrutura tetraédrica e, portanto, os átomos encontram-se a diferentes planos. Como se pode ver, aqui com a estrutura do metano, aqui com esta estrutura do butano, em que verificamos que temos os hidrogénios a vários planos. É vulgar também falarmos de substituintes, os chamados alquilos, que muitas vezes se usa o termo radical. Indica, no fundo, que tiramos um hidrogênio e deixamos a ligação do carbono com qualquer coisa. Obtém-se o nome com facilidade retirando a terminação -ano e colocando -ilo. Assim, a partir do metano, temos o metilo, que depois, quando da locução da construção do nome do composto, tiramos o O e colocamos só metil qualquer coisa. Do etano, etilo ou etil. Do propano, propilo, propilo e por aí em diante. No caso dos insaturados, os mais simples são os alcenos. E os alcenos têm ligações duplas. Considerando o alceno mais simples, o eteno, ou muitas vezes também chamado etileno, porque vem do grupo etil com uma dupla ligação eno, portanto sempre que temos uma dupla ligação leva o termo eno. A presença de EN no nome normalmente indica a dupla ligação. Também aqui podemos ter o substituinte do eteno, se retirarmos aqui um H e mantivermos aqui a ligação, seria o etenilo. Portanto,
Aqui não seria o etilo, porque o etilo era o saturado. Como é insaturado, temos que manter o EN correspondente à dupla ligação, e daí o nome etenilo, que tem o nome comum de vinilo. O vinilo corresponde ao CH2 dupla CH e depois a ligação. Aparece muitas vezes este termo na química, na bioquímica. Muitas vezes, a introdução da dupla ligação, o carbono, reparem neste caso, em que temos este buteno, aqui indicado, concretamente o que aqui está é a forma transbuteno, já irei falar disto. Reparem que este carbono que tem a dupla ligação deixou de ser tetraédrico e passou a ser planar. Estes átomos estão todos no mesmo plano, só que os CH3 é que têm planos diferentes. Portanto, a dupla ligação, o carbono passa a ser um carbono planar. E, portanto, podemos ter os elementos, além disso, enquanto que a ligação simples há uma rotação livre, no caso da ligação dupla, esta rotação deixa de ser possível. E, portanto, há que distinguir quando os substituintes estão do mesmo lado, e nessa altura usa-se o termo cis, ou para lados opostos e usamos o termo trans. Neste caso será 2, a ligação dupla está na posição 2, 2 buteno, mas este será o isómero cis e este o isómero trans. Como a isomeria cis-trans aplica-se quando os substituintes são iguais 2 a 2, em casos em que não são iguais 2 a 2, usa-se outra isomeria. Já publiquei um vídeo a falar sobre ela, que é a isomeria ZE. Z, quando estão juntos, Z juntos, ou seja, do mesmo lado, Z é semelhante ao cis, E quando estão atravessados. É o equivalente ao trans. Esta nomenclatura aplica-se a qualquer caso, mesmo que os 4 substituintes sejam todos eles diferentes. Podemos ainda considerar os hidrocarbonetos ramificados, que acontece quando a cadeia não é linear. Por exemplo, temos aqui o butano, e este tem na mesma 4 carbonos, mas não é linear. Seria, por exemplo, o metilpropano, ou muitas vezes usa esse termo isobutano. Neste caso é a única forma ramificada com 4 carbonos, é esta, e portanto podemos chamar isobutano, isómero do butano, que é ramificado. No caso do pentano, esta será a forma linear, que muitas vezes se designa por N-pentano. Penso que sabem que quando temos os vários carbonos, nem sempre escrevemos o carbono, muitas vezes podemos pôr apenas a linha, indicando cada uma destas inflexões a presença de um carbono. Então, no caso do pentano, podemos ter este que será o equivalente ao 1, 2, 3, 4, 2-metilbutano, aqui seria o butano, 2-metilbutano, ou por ser isómero do pentano, usando uma ramificação, é o isopentano. Usamos a mesma denominação que aqui está. Portanto, o iso corresponde à ligação do metil logo no carbono 2. Temos assim, de forma semelhante, o isohexano e por aí afora. No caso do pentano, ainda temos outra possibilidade, que era este metil, em vez de estar ligado neste carbono, estar ligado no primeiro. Portanto, teríamos esta forma de estrutura que pode-se dar o nome de neopentano, ou se quisermos, 2-dimetilpropano. Por fim, os compostos aromáticos.
Os compostos aromáticos são os que têm uma química semelhante à do benzeno, ou seja, temos duplas ligações que estão conjugadas, portanto, alternando uma dupla, uma simples, e que se vão encontrar deslocalizadas. Na realidade, o anel aromático do benzeno, podemos representar as duplas desta forma ou alternadas. Na realidade, elas não se encontram nem numa posição nem noutra, mas por isto formar um anel, encontram-se deslocalizadas ao longo de todo o anel. É como se em vez de ser uma dupla, uma simples, tivéssemos uma ligação e meia a distribuir entre todos. E, portanto, muitas vezes é representado com este anel, este círculo no meio do anel para indicar exatamente a deslocalização das duplas ligações. Isto vai dar propriedades específicas a estes compostos, tornando-os muitas vezes mais estáveis. No caso do anel aromático do benzeno, temos para cada carbono um hidrogênio, como está aqui demonstrado. Temos vários compostos aromáticos, por exemplo, um deles é o fenantreno, que corresponde a 3 anéis benzénicos ligados, desta forma, portanto, pode-se representar com as duplas ligações, e reparem, está sempre dupla, simples, sempre. Portanto, pode-se representar com os círculos dentro. Já agora, este fenantreno, como já falei noutro vídeo, quando está completamente hidrogenado e ligado a um anel pentagonal, forma o chamado ciclopentano peridrofenantreno, que é a estrutura base dos compostos esteroides, e que podem encontrar mais informação no vídeo sobre lipídios. Temos depois outro anel aromático que existe no nosso organismo, que é o anel aromático da histidina. E a histidina é um dos aminoácidos, é um aminoácido básico e que também é aromático. E é aromático, mais uma vez, porque temos as duplas ligações deslocalizadas. Neste caso, o equilíbrio é um bocadinho mais complexo e decidi não estar aqui a mostrar, mas apenas apresentar aqui duas formas de estrutura em que a dupla ligação pode estar tanto deste lado como deste. E, portanto, deslocalizando aqui só em relação a estes anéis cíclicos, heterocíclicos, porque tem, além do carbono, outro átomo, e também se pode escrever com o tal círculo dentro do anel para indicar o seu caráter aromático. Espero ter ajudado a perceber um bocadinho mais sobre os hidrocarbonetos. Muito obrigado.